e hoje nós estamos na 7ª. Estamos falando sobre a igreja da Idade Média. A Idade Média, a idade é das trevas, conhecida como a Idade das Trevas, embora alguns teólogos falem que a Idade das Trevas é só a primeira parte da Idade Média, outros falam que a Idade das Trevas e a Idade Média é a mesma coisa. E hoje eu queria começar falando um pouquinho sobre as divisões da Igreja Católica. Porque você sabe, né? Na Igreja Evangélica tem muitas divisões, né? Muitas ramificações, né? Principalmente a Igreja Assembleia de Deus, né? A Igreja Assembleia de Deus, como eles criaram um hábito de mudar de igreja e não mudar o nome, aí ele saía da igreja, a Igreja Assembleia de Deus das Missões, aí ele sai e põe, a Igreja da Porta Fechada, não, a Igreja da Porta Fechada não existe, mas ele põe outra, né? Igreja tal, então eles continuam a Assembleia de Deus, mas numa mesma ramificação. Então, os cristãos os cristãos verdadeiros, né, a igreja evangélica, a igreja cristã de Cristo, tem muitas ramificações. E muitas delas, com certeza, é de Deus. É de Deus, com certeza. Não creio que seja a maioria, eu creio que seja a minoria. É de Deus. Porque às vezes a igreja está indo para o caminho errado. Você está numa igreja evangélica, prega a palavra direito, chega uma hora que muda tudo, já não está pregando mais a palavra. O que seria o correto? Você sair, começar de novo. A princípio o correto é você tentar consertar, tentar ajudar, o que Martinho Lutero fez, mas só que na maioria das vezes não funciona, né? O que Martinho Lutero fez, Martinho Lutero, os historiadores dizem que ele, em momento algum, ele pensava em sair da igreja e fazer uma reforma, em coisa. Não, ele queria que a Igreja Católica se consertasse. Ele queria ver as coisas corretas lá dentro, só que não foi possível, né? E aí então saiu. E assim isso acontece nas igrejas. Mas por que tantas ramificações hoje? Na igreja cristã verdadeira e na Igreja Católica praticamente não tinha. Por quê? Porque nas igrejas de hoje você tem total liberdade, irmão. Se você sair daquela igreja lá, da A, e quiser mudar para a igreja B, maravilha. Mas se você quiser sair da igreja A e fundar a sua própria igreja, a igreja C, sem problema nenhum, ninguém vai te perseguir, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Então, o que acontece? A gente tem uma liberdade extrema, vamos dizer assim, no Brasil principalmente. Em alguns países talvez não, mas no Brasil a gente tem uma liberdade. Então, por isso, essa divisão de tudo quanto é jeito, né? Ou essas novas denominações que vão surgindo o tempo todo. E eu creio que muitas delas, a motivação é a mesma de Martinho Lutero. A pessoa, ela está ali, ela tenta melhorar, ela tenta mudar, mas muitas vezes a denominação já é algo muito grande, ela é muito pequenininha ali dentro, ela não vai conseguir, não vai ter voz para mudar. Até mesmo que esse negócio de querer mudar a liderança é um negócio perigoso, porque você acaba às vezes desrespeitando as autoridades e tal. Então o que acontece? Aquele que é fiel muitas vezes acaba tendo que sair para recomeçar de novo. Embora eu creia que isso seja a minoria, muitos casos é Deus. É Deus. Porque tem pessoas que não saem da igreja. Por quê? Porque gosta do erro ali também, já acostumou com o erro. Mas tem outros que estão incomodadas com o erro também, mas às vezes por causa do comodismo, né? Porque é meio cômodo, né? Você tem amigos ali, você tem pessoas que se admiram ali, né? E aí você vai sair para começar tudo de novo. Você concorda que para quem não é crente, não tem compromisso, é joio, e está em qualquer lugar, está para lá, está para cá, e não sabe onde está direito, para esses daí, faz como tanto fez. Mas para quem é crente, nascido de novo, sair de uma igreja para ir para outra, é algo muito desconfortável, é muito ruim. E quem é crente, mesmo nascido de novo, irmão, para ele sair de uma igreja, ele pensa umas 300 vezes, e demora, viu? Leva anos, viu? Olha, eu na outra igreja que eu estava, eu fiquei 15 anos na igreja. Primeira metade, vamos dizer, 7 anos e meio ali, era maravilhoso. Pois achei que a igreja começou a mudar muito e eu já estava incomodado, fazia uns 7 anos já. Mas estava muito incomodado, entendeu? Muito incomodado. Mas só que é o seguinte, cara, quem é firme, ele não sai assim de uma hora para outra.
dá desespero, dá dor de barriga, você passa mal, você fica doente, você não dorme de noite. Irmão, quando eu comprei meu primeiro restaurante, deu dor de barriga, eu passei uma semana sem dormir. Irmão, sair de uma igreja, para quem é crente, nascido de novo, é muito, muito, muito mais importante que comprar o seu primeiro restaurante. Então, para quem é crente, nascido de novo, irmão, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Então, tem pessoas que sofrem muito, mas chega uma hora que não dá. A pessoa não consegue, a sua consciência começa a não bater com aquilo ali, e aí ele é obrigado a sair. Mesmo com muita dor, com muito sofrimento. Crente nunca sai de uma igreja feliz, irmão. Crente nascido de novo, eu estou saindo desse negócio que, graças a Deus, me libertei dessa coisa. Irmão, crente nascido de novo nunca faz isso. Crente nascido de novo de verdade, quando ele sai de uma igreja, ele sai chorando, irmão. Ele pode não chorar aqui de lágrima, cada um tem uma personalidade diferente, tem gente que não solta lágrima, ele chora por dentro. Então, muitas divisões são feitas hoje na igreja cristã, muitas, eu creio que grande parte delas, eu creio que se não for a maioria, mas é a maior parte, é por pessoas que não são crente direito, são pessoas divisionistas, são pessoas que não querem se submeter, mas tem uma parte ali que é povo de Deus, tem aquele coração que tinha Martinho Lutero, na verdade, no fundo, não queria sair, queria era ver um concerto, queria pregar a verdade e tal. Mas por causa desta liberdade, aqui então essas igrejas também têm muita divisão, por causa dessa liberdade. E por causa desta liberdade, também tem muito joio na igreja. Esse que é o problema. E o joio, ele não pensa duas vezes, uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá. Quantas vezes eu conversando com o irmão, eu falar assim para o irmão, qual que é a sua igreja que você frequenta, que você é membro? A pessoa não saber responder. Crente, vai em tudo quanto é igreja, não saber responder. Não é que não sabe responder, a pessoa na hora ali ficou na dúvida, qual que eu estou lá, estou aqui, tá. Isso é uma coisa comum, já muitas vezes. Olha, centenas não, mas mais de 10, pode ter certeza, dezena. Está no campo das dezenas, eu conversei com crentes assim. Isso é muito triste, Então por quê? Por esses dois motivos, Porque primeiro, pelo fato de ter muita liberdade, tem muito joio na igreja. Porque, veja bem, no tempo da perseguição não tinha joio na igreja. O joio indo para a igreja, para onde você vai? Vou para o culto. Você está sabendo que você pode morrer no caminho, você pode cortar o pescoço, você pode ser preso e morrer. E dependendo dos inquisidores que você pegar no caminho aí, você pode não morrer assim de maneira simples, não. Pode ser queimado no fogo. E pode ser que eles jogam um picho, uma cera, assim, para o fogo queimar mais devagarinho, para doer mais, para torturar mais. Você está indo da igreja no culto? Então, veja bem, na época de perseguição não existia joio na igreja. Embora na igreja não tem joio, irmãos, não me entendam mal. Na igreja invisível, na igreja do Senhor, a igreja do Senhor é só de crente. Falando na igreja no sentido das denominações, no prédio da igreja, Tem muito joio hoje por causa dessa liberdade. E também por causa dessa liberdade que você sai, faz o que você quiser e não acontece nada. Inclusive no Brasil, não precisa nem de documento para você começar uma igreja. E nem para terminar, e nem para fazer nada. Quando eu fui, eu abri duas igrejas lá em Ubatuba, eu mesmo que abri. Essa maior não foi eu que abri, mas foi eu que instruí o pastor principal como fazia para abrir a documentação, eu que ajudei ele, que eu tinha experiência, porque é muito parecido com abrir uma empresa. E eu tinha abrido muitas empresas e é muito parecido, mas é mais difícil. Mais difícil porque os próprios contadores, a maioria deles não sabem como fazer. E aí é o seguinte, quando eu cheguei em Moreira, que eu fui fazer o documento da igreja, legalizada tudo certinho, eu procurei o contador, falei, não sei fazer. Mas você não é contador? Ah, mas as regras de igreja, ninguém nunca me pediu para fazer um estatuto de igreja. Fazer um estatuto, quem faz é o advogado, mas ninguém nunca me pediu para fazer uma inscrição da igreja, mas ninguém nunca pediu, mas você não é contador. Mas ninguém tem, falou, aqui uma Ubatuba só tem uma Batista lá não sei na onde, e mais uma outra ali que tem documento, o resto aqui em Ubatuba não, aqui em Moreira, ninguém tem documento. Mas demorou para mim achar, mas eu falei, mas eu sei como faz, eu instruo você. Ah, não, mas as regras mudam, as leis mudam, tem algumas coisas a respeito de lei que você não sabe. Ah, bom, então.
Aí cheguei num ali que falou que eu já tinha feito. Ele falou que eu já tinha feito. Não, eu faço, eu já fiz. Eu já fiz umas duas aí, eu faço. Só que no fundo, depois eu ainda tive que ajudar ele, senão ele não ia conseguir fazer. Com algumas coisas lá que ele não sabia. Porque o pessoal não tem documento. As igrejas, sabia disso? Não tem documento. É tudo sem documento. Agora, aí se um vizinho reclamar, aí dá problema. Mas se ninguém reclamar, você fica 350, 400 anos e ninguém mexe com você. Agora, se um vizinho reclamar do som, uma coisa assim, aí dá problema. Então, mas veja bem, a liberdade. Agora, na igreja católica não tinha divisões. Né? Na igreja católica não tinha divisões. Para não dizer que não tinha, teve muito poucas. Né? Muito poucas, 3, 4, 5, 6 talvez, não sei. Deve ter tido algumas tão pequenas que a gente nem tem relatos, né? Deve ter tido algumas muito pequenas. Mas a única, na verdade, divisão, vamos dizer assim, que teve na igreja católica foi no ano 1057, surgiu a igreja católica apostólica ortodoxa. Então, a igreja católica apostólica ortodoxa. Essa, na verdade, tem outras, tem mais umas aí que, né, mas são pequenas, é coisa bem pequena. Agora, essa católica ortodoxa, ela existe até hoje e ela é grande. É lógico, comparado com a igreja católica romana, é pequenininha, mas não é ela que é pequena, é a igreja católica romana que é grande demais. Essa católica ortodoxa também, ela é uma igreja bastante grande também. E essa igreja católica ortodoxa é o mesmo que que o joio que sai das nossas igrejas hoje e funda outra, mas não é porque a igreja estava errada, é porque são pessoas que são rebeldes. Esse pessoal da católica ortodoxa, então, teve essa divisão, não foi por causa de que a doutrina estava errada e eles eram santos demais e queriam fazer a coisa certa. Não foi nada disso, eles simplesmente não queriam se submeter, porque as diferenças são, assim, vamos dizer, irrelevantes. Eles parecem que não têm as imagens e tal, tem algumas coisas lá, mas são meio que irrelevantes. O certo, eles acabam fazendo tudo que... E é só aparência também. É só aparência também. Você vai lá, não tem imagem na parede, mas eles acabam crendo nas mesmas coisas que os outros católicos lá, adorando os santos do mesmo jeito. Eles acabam tendo lá uma certa confiança também. Então, é muito diferente, mas só em coisas secundárias, a ortodoxa, essa católica ortodoxa. Os princípios básicos, nas coisas mais relevantes, nas coisas mais espirituais, é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Não mudou nada. O que mudou mesmo foi a partir de Martinho Lutero. Aí sim, aí mudou mesmo. Tanto que o Martinho, não foi ele que saiu, foi expulsar ele de lá. Entendeu? Não foi ele que saiu. Tanto é que ele não queria sair, que ele não saiu. Expulsaram ele de lá. Entendeu? Martinho, Calvino, esse povo tudo foi expulso de lá. Então o negócio foi o seguinte. Então, não é só porque eu estou saindo daqui que eu sou melhor que esse daí. Não, às vezes está saindo é pior. Às vezes é porque é pior. Mas muitas vezes a pessoa está saindo porque ela tem um coração correto, ela não aguenta mais, não suporta mais participar de erros, de heresias e tal. Mas na maioria das vezes ela está saindo porque é pior do que aqueles dali ainda. Ela está querendo esse povo problemático, que não dá certo em lugar nenhum, que não concorda com lugar nenhum. A maioria dessas igrejas evangélicas, por isso que está essa bagunça aí, as igrejas. Por isso que está essa bagunça. Por isso que hoje, principalmente aqui na nossa região, não dá para se confiar mais quase que em igreja nenhuma que se diz evangélica. É por isso, porque esse povo rebelde, né, e vai saindo e vai começando outra. Por isso que fica essa bagunça. E vai saindo e vai começando outra. Ainda que, lógico que sair e começar outra não significa que seja errado, mas na maioria das vezes esse povo acaba saindo e começando outra por causa da sua rebeldia. Então surgiu essa igreja católica aí. Mas daqui a uns dias eu vou começar a falar da reforma, e antes da reforma existia a pré-reforma, né? E os pré-reformadores. Então, grandes homens de Deus,
que já estavam tentando fazer essa reforma na Igreja Católica, já tinha muito antes de Lutero, que foi o primeiro. Só que o que acontece? De repente, eles viveram em épocas onde a Igreja Católica era mais forte, a perseguição, e aí quem se levantava contra já morria já logo e pronto, já acabou. Esse era um ponto, que ninguém conseguiu fazer essa reforma antes. E o outro ponto é que é muito importante, que eu creio, esses homens de Deus talvez não eram pessoas assim de tanto destaque dentro da Igreja Católica, não conseguia muito apoio, porque Martinho Lutero, Calvino, esse povo todo, vamos falar primeiro de Martinho Lutero, que foi o que começou ali, pregou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg. Então, Martinho Lutero, ele, eu não sei se ele era uma pessoa muito importante lá dentro da Igreja Católica, ele era um monge, ele era um monge agostiniano, mas ele conseguiu muito apoio, e aí como é que eles iam fazer? Eles iam matar todo mundo, E eu acho que também naquela época, eu creio também pelos meus estudos ali, eu creio que naquela época também, a perseguição católica, o católico não estava tão irado, entendeu? Não estava aquele tempo de perseguição mais, acho que estava um pouco mais de trégua, porque teve tempo que o cara não tinha direito de falar, abrir a boca contra a Igreja Católica, ele morria na hora. Ele não tinha tempo para reclamar, porque você sabe, todas as mortes, eu falei aqui esses dias que um padre, ele falou que quase meio bilhão de pessoas foi morta, não só pela Inquisição, mas por toda a Igreja Católica, porque perseguição sempre existiu. O católico, o império, todo mundo perseguiu. A maior parte, lógico, foi a Igreja Católica, mas ele fala que meio bilhão de pessoas morreram por perseguição religiosa, vamos dizer assim, por perseguição religiosa, não só pela Igreja Católica, pelos imperadores, por tudo. Quase meio bilhão. Um padre falou isso, que quase meio bilhão de pessoas foram mortas por perseguição religiosa. Agora, nesses meus estudos sobre a história da igreja, uma coisa eu aprendi. A maioria dos relatos, que eu trago aqui para vocês, eu tenho bastante confiança que eles estão ou corretos ou muito próximos da verdade. Por quê? Porque a maioria deles não é uma pessoa só que falou. Você vê que bate a informação de um com a do outro. Ontem mesmo eu estava falando das indulgências, e um historiador diz que o padre, o sacerdote, quando adulterava com uma freira ou com uma irmã, ele tinha que pagar 2 libras e um soldo. E o outro historiador diz que tinha que pagar 2 libras e 8 soldos. Eu falei, olha, se os dois tivessem falado a mesma coisa, podia pensar que um copiou do outro. Mas como os dois falaram quase a mesma coisa, me dá mais credibilidade ainda que o negócio é mais ou menos isso. Enfim, todos os dois historiadores tinham uma coisa em comum. O leigo, a pessoa comum, a indulgência era enorme, era 100 e poucos libras. E o sacerdote, uma coisa gravíssima, era 2 libras e um soldo. Olha para você ver que coisa. E os dois historiadores ali escreveram mais ou menos quase a mesma coisa. Você vê que tinha uma diferencinha, mas você vê que é mais ou menos aquilo. O princípio era o mesmo, os dois historiadores. O princípio era o mesmo. O leigo pagava uma fortuna, a indulgência era caríssima e o sacerdote era uma merreca. Então o princípio era o mesmo. Então eu observei uma coisa. Todos os dados que eu trago aqui, eu creio que não dá para afirmar que são precisos, irmão. Preciso 100%, irmão, é só a Bíblia. Amém? Mas eles são bem próximos, se não for bem correto, é bem próximo da verdade. Só tem uma coisa que eu vou até tomar cuidado. Eu falei, nossa, eu tenho que tomar cuidado de falar. É a respeito de números. Quando se fala de números, rapaz, cada um fala uma coisa, irmãos. Cada um fala uma coisa. Esse padre aí falou que foram quase meio bilhão. Quase meio bilhão em toda a história.
Mas aí agora, eu estudando mais lá, eu vi uns historiadores dizendo, não, ele fala que foram quase meio bilhão. Mas não foi quase meio bilhão de pessoas mortas, foi quase meio bilhão de pessoas julgadas, mas nem todos foram mortos, não morreu tanta gente assim. Mas aí vem outro lá e fala, não, mas pessoas julgadas não foram tantas, porque nem todos iam para julgamento, a maioria morria sem ser julgado, e morria ilegalmente, entendeu? Então, sabe, em termos de números, é um desencontro assim que é coisa de doido. Então, eu até estou me limitando, tomando cuidado para falar números, né? Mas o que não se refere a números, as informações são bem reais, bem verdadeiras, porque a gente vê que mais ou menos quase todo mundo fala a mesma coisa. Muitos, né, falam a mesma coisa. Então, mas o que acontece, esses cristãos que eram verdadeiros, como eu já disse, sempre existiu crente de verdade, sempre existiu crente fiel a Deus, mesmo nesses 1000 anos. E aonde eles estavam? Muitos deles dentro da igreja católica, e outros talvez em igreja nenhuma. Até que enfim, bem que eu sempre pensava que eu podia ser crente sem ir para a igreja, que eu podia ser crente lá na igreja católica, ou então que eu podia ser crente lá na minha casa mesmo, bem que eu pensava, não é nada disso. É que naquele tempo, irmão, não tinha para onde você ir. E uma pessoa, ela não precisa necessariamente estar numa igreja para se converter, irmão. E quando uma pessoa se converte, de verdade, a primeira coisa que ela vai querer fazer é ir para a igreja. Só que para onde que não tinha? Correto? E quem estava na igreja católica? Aí se convertia lá dentro da igreja católica. A coisa mais correta, a coisa que mais acontece em alguém que se converte lá dentro da igreja católica, é querer consertar ela ou sair. Mas como consertar? Se ele às vezes não era uma pessoa tão importante lá dentro, e nem os importantes não conseguia, como consertar a igreja católica? E como sair? Para onde? Que não tinha. Então, naquele tempo, tinha pessoas dentro da igreja católica que eram nascidas de novo. E hoje tem? Bom, como eu disse, de Deus eu não duvido de nada, pode ter alguém lá, mas creio que muito difícil, e se tiver, ele vai sair logo indo de lá, ele não vai ficar lá, viu? Porque esse negócio de crente na igreja católica, não acredito não. Estou acreditando muito, nem em crente dentro de muitas igrejas evangélicas por aí, eu vou acreditar de crente dentro da igreja católica. Então, irmãos, a gente que é crente precisa estar numa igreja instituída. Eu sou parte da igreja invisível. Irmão, que bom. Louvado seja Deus que você é parte da igreja invisível. Que bom, irmão, parabéns. Mas só que é o seguinte, você não quer estar junto com a igreja invisível? Com a igreja visível? Você não quer estar, né? Inserido aí numa comunidade, num grupo, onde tem um pastor que orienta, onde tem alguém para a gente submeter, para a gente servir, para a gente ajudar e ser ajudado, para a gente servir. Você não quer? Não, isso aí eu não quero. Aí eu falo, então você não faz parte da igreja invisível. Quem nasceu de novo, ele quer estar com os irmãos. Minha maior alegria é chegar aqui e ver os irmãos. Por enquanto, minha maior alegria vai ser chegar lá e ver o Senhor. Mas por enquanto, minha maior alegria é chegar aqui e ver os irmãos. Aí a pessoa não quer vir para a igreja? Quer. O que acontece? Crente, cristão verdadeiro, sempre existiu. E eu creio que sempre existiu aqueles reformadores nesses 1000 anos aí, sempre existiam reformadores, só que eles não conseguiram o objetivo completo, talvez até conseguiram o objetivo deles, mas não completamente, né? Aí o Martinho Lutero, então, foi o instrumento que Deus usou para conseguir. E teve homens grandes, quando eu for falar aí da pré-reforma, eu vou falar. Teve homens também importantes na igreja católica que tentaram, mas só que eu acho que o período em que eles viveram, a perseguição era maior, o catolicismo era mais rigoroso o negócio, e aí ficou mais difícil. Porque tem isso também. As pessoas, por isso que nós não podemos avaliar as coisas pelo resultado. Como que Deus vai exigir do cara que é filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, ele vai exigir o mesmo do cara que nasceu lá na favela, que a avó era macumbeira, o avô era pai de santo, o pai era bandido e o tio era traficante, né? E pobre
e aleijado ainda. E aí vai exigir desse cara, ainda nasceu num período difícil ainda. Deus vai exigir desse cara o mesmo que aquele cara que é neto, bisneto de pastor, ainda rico e saudável. Prestou atenção? Por isso, não dá para ser baseado pelo resultado. Porque resultado, primeiro, as pessoas têm dons diferentes, têm capacidade diferente, nasceu numa época diferente, nasceu num lugar diferente. Se você tivesse nascido lá no Iraque, como é que seria? Por isso, épocas diferentes, são situações diferentes, igrejas diferentes, propósito diferente na sua vida, propósito diferente. Davi nasceu, o seu principal propósito era derrotar o gigante. Mas o meu propósito não é derrotar nenhum gigante de 2 metros de altura. O propósito de Deus na minha vida é ser fiel, mostrar fidelidade, mostrar caráter, mostrar o que é ser um crente de verdade. Não estou dizendo que eu sou perfeito, irmãos. Mas o senhor parece estar meio se elogiando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não puder falar aqui na frente, irmãos, eu sou sincero, eu sou íntegro, e eu luto a minha vida para dar bom testemunho, perfeito não sou, a gente dá umas ratinhas, mas eu sou um homem de Deus, eu sou um homem. Se eu não puder falar isso aqui na frente, irmão, é melhor botar um microfone aqui e ir voltar para o restaurante ou então plantar batata. Porque humildade não é a gente ser menos do que a gente é e nem ser mais. Humildade é ser, pelo menos eu tento. Não estou dizendo que eu sou humilde, mas pelo menos eu tento. É ser aquilo que a gente é e pronto, nem aumentar e nem diminuir. Quando se diminui, está sendo soberbo também. E vai dar problema. A gente tem que ser o que a gente é. Eu creio nisso, eu creio que eu sou um homem de Deus, que dou bom testemunho, e que aqueles que eu sou um espelho para aqueles que falam de perfeição. Mas eu creio que eu sou um espelho, eu creio nisso. E se eu creio nisso, eu vou ficar falando toda hora, mas eu vou falar aqui para vocês. Então, creio que é para isso que Deus me chamou. Mas Deus chamou Davi para derrotar o gigante. O testemunho de Davi não foi muito bom não, irmão. Cada um nasceu para um propósito. Ele não deu muito bom testemunho de vida não. E a família dele piorou mais ainda. Mas foi o cara que derrotou o gigante. Nasceu numa época em que tinha um gigante para ser derrotado e tinha que ser levantado um homem para derrotar um gigante. Então, tem muita diferença de uma pessoa para outra. Por isso, eu repito 1 milhão de vezes o que a Eli falou aqui no começo. Nós não podemos, igreja não pode ir pelos resultados. Por que essa Igreja Universal do Reino de Deus, do Senhor Excelentíssimo Bispo Edir Macedo, é uma praga, é a coisa mais maligna que desceu na face da terra? Não é só porque eles estão errados, não é só porque a motivação deles está errado, não é só porque eles chamam as pessoas de irmão, de amigos, eles não chamam de irmão, não é só porque eles nem se intitulam evangélicos, não é só por isso, é porque o negócio é tão bem sucedido aparentemente, o resultado aparente de lá é tão grande, que a maioria das igrejas, será se maioria? Não vou dizer maioria, mas mais da metade das igrejas no Brasil estão seguindo o exemplo dele, está acompanhando tudo. Agora corredor de sal, antigamente corredor de sal era só na igreja evangélica, agora é corredor de sal para tudo quanto é lado. Descarrego? Tudo quanto é lado. Você vai lá, descarrego, olhava lá, descarrego, era a igreja universal. Agora não é mais, cara, é igreja quadrangular, não sei mais o que, é batista, entendeu? Batista, irmãos, a igreja tradicional, uma igreja boa, irmãos, a igreja que sempre pregou a palavra, uma igreja que crê na predestinação, nos pontos do calvinismo, uma igreja maravilhosa. Agora tem igreja batista fazendo corredor de sal, irmãos. A que menos parece que se perverteu ainda foi a presbiteriana, mas ainda tem umas abençoadas aí, a presbiteriana renovada. Ah, rapaz, aí você vê que a coisa é feia. A coisa é feia. Mas até as presbiterianas, acho que é as que menos se perverteu ainda. Então, irmãos, o negócio é feio. O negócio é feio. Então, a verdadeira igreja, irmãos, crentes fiéis, sempre existiu. Se você pensa que hoje está cheio de crente, vou falar uma coisa aqui para você, mas com certeza, no período medieval, com certeza, principalmente no início, com certeza a população era bem menor. Estava lendo lá que, mais ou menos ali pelo ano 800, a França tinha 6 milhões de pessoas. Pô, quantos? Eu não sei quantos habitantes tem a França hoje, mas deve ter uns 50, 60, né? Deve ter, eu estou meio por fora, mas eu acho que a França
A Alemanha tem 70, quase 80, deve ter uns 50, 60. Tinha, há 1.200 anos atrás tinha. Né? Então eu creio que não tinha como ter mais crente naquela época do que tem hoje, porque a população hoje é maior. Mas tinha muito crente na época do período medieval. E a gente imagina que não tinha crente, não, mas tinha. O problema é que não estava edificado como igreja. É igual a história que eu sempre falo do material de construção. Entendeu? Lá na casa de material de construção. Tá? Tem bloco, tem cimento, tem areia. E tem todo o material de construção que tem aqui nesse prédio tem lá. Mas lá não está edificado, está amontoado um em cima do outro. Aqui está edificado. Mas os de lá não são falsos. São blocos verdadeiros também. Então eu creio que tinha muito crente naquele tempo também. Crente sempre existiu, não ficou assim um período, dá a impressão que ficou um período de 1000 anos sem existir crente. Então tinha crente de verdade naquele tempo. Só que é igual a casa de material de construção, eles não estavam edificados, não estava sistematizado, numa denominação, numa igreja organizada. Devia ser muito difícil ser crente naquela época, irmão. Porque sabe por quê? Esse povo rebelde que não quer ir para a igreja não são nascidos de novo. Você ser crente, nascido de novo, e levar a sua vida cristã sozinho, irmão, é muito ruim. Mas precisa de irmãos, precisa de um pastor para falar comigo, o pastor precisa de uma ovelha para ele cuidar, entendeu? Deve ser muito difícil, não só a perseguição, não só por causa da perseguição, porque é difícil ser crente sozinho. É difícil você chegar em casa, não ter uma esposa para fazer uma comida, não ter um filho para vir te abraçar, para vir coisa. Sabe, a pessoa tem 30, 40, 50 anos, não casou. Entendeu? Louvado seja Deus por aqueles que não casaram. O apóstolo Paulo também não casou, tudo bem. Mas eu imagino que é uma vida difícil, né? Gostoso. Filhos, esposa, dá trabalho, né? Mas é bom. Oh, esposa, filho, dá trabalho. Oh, quem diria? 37 anos de casado, vai para 38. Pastor, o senhor é pastor, lógico que não teve muito trabalho, você que se engana. Pastor, casamento dá mais trabalho, porque quando não é pastor, então o negócio está meio ruim, vai levando daquele jeito mesmo, e quando é pastor não dá, tem que resolver, entendeu? Dá mais trabalho ainda, se você quer saber. Agora já não dá muito, porque os filhos já estão criados, a gente já está mais velho, mas deu muito trabalho mesmo. Depois de ser pastor, o casamento dá mais trabalho do que não é. Sabia disso? O povo pensa que pastor é glória a Deus. Então, por este e outros motivos, estes 1000 anos são chamados da idade das trevas. E a Igreja Católica não é a Igreja de Deus. A Igreja Católica é o mundo. A Igreja Católica, ela se juntou com o sistema do mundo. Os irmãos católicos vão ouvir isso, vão ficar irados. Eu prefiro que ele fique irado e conheça a verdade, do que ele continue bonzinho e sem conhecer a verdade. Consegue compreender? Por quê? Nós não temos nada contra o Temer. Alguém tem alguma coisa contra o Temer? Não. Eu não tenho nada contra o Lula. Eu não tenho nada contra o Ulisses Guimarães. Deus o levou. Eu não tenho nada contra o prefeito de Pinda. Nós temos contra as atitudes deles, esse sistema de governo mundano, esse sistema de governo que é dominado por Satanás. Nós temos contra esse sistema. Mas a Igreja Católica, ela começou, conforme eu já ensinei aqui, né, começou a se moldar ao Império Romano no tempo de Constantino. Ela começou a moldar, ela começou a obedecer, a ser dominada pelo Império Romano. Depois, então, ela se juntou com o Império Romano, entendeu? E ela se juntou com o mundo. E depois, então, o Império Romano ficou abaixo dela. O Império Romano já tinha existido, mas o Império ficou abaixo dela, e ela, então, ficou oficialmente o mundo. O sistema do mundo que governava o mundo era a Igreja Católica. A Igreja Católica governou o mundo durante esse período todo. Entendeu? Porque a Igreja Católica, no período medieval, ela não mandava só no sentido espiritual, ela mandava no civil também, nos dois aspectos.
Ela era líder da igreja e do mundo. Ela mandava na igreja e no império. Ela mandava na igreja e no exército, vamos dizer assim, se for usar palavras mais, para a gente entender melhor. Ela mandava na igreja e na polícia. Então, era ela que mandava, ela tomou conta do mundo, ela se moldou, ela virou o mundo. Ela virou o mundo, o sistema mundano, ela se inseriu nesse sistema, ela se moldou a esse sistema e ela passou a governar o mundo. Então dá para você entender que a igreja católica não tem nada de crente. Então ela se diz cristã, mas aí eu digo uma frase aqui para encerrar. Igreja Católica Apostólica Romana. E nós poderíamos dizer então que nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Mas ela se diz cristã, então vamos dizer, então, a igreja cristã de Roma. E nós somos os cristãos de Cristo. A igreja cristã de Cristo é a igreja cristã de Cristo. E a igreja cristã de Roma não é de Cristo, ela é cristã, mas é de Roma, não é de Cristo. Ou é cristã ou não é. É cristã de Cristo. Mas é cristã de Roma? Não. Se ela é de Roma, não é cristã. Não adianta chamar de cristã, mas agir como quem não é. Então eu sou de Carol e sou de Maria. Não, eu sou de Carol, sou marido da Carol, não sou marido da Carol e da Maria. Ou da Joana. Sou da Carol. Porque se eu sou da Carol, mas sou mais da Joana, eu não sou de nenhuma. Prestou atenção? Eu não sou de nenhuma. Então, é cristã, nós somos cristãos de Cristo, eles são cristãos de Roma. Se é cristão de Roma, não é cristão coisa nenhuma. Então, o sistema, até mesmo porque no Brasil, quem seria o mundo? Se a igreja católica é de Cristo, quem seria o mundo? Que aqui ou é crente ou é católico, não tem ninguém aqui que não seja ou crente ou católico. Ou é evangélico ou é católico, quem é o mundo então? Prestou atenção como o negócio é forte? Então, mas quem que fala essas coisas? Para encerrar. Fui visitar alguém, a pessoa já é crente de outras igrejas. Aí a pessoa falou umas coisas lá que não dá para aceitar de jeito nenhum, né? Mas aí a pessoa só veio um dia aqui na igreja. Eu falei, a minha visita espanta esse povo. Se eu não viesse aqui visitar, eles iam mais, mas como eu vim aqui visitar agora, não vou mais. Por quê? Eu falei, bom, se fosse gente do mundo, que nunca foi crente, eu poderia deixar para ir falando aos poucos. Vou falando aos poucos, oro a Deus, vou esperando Deus mandar o momento certo. Mas como já são pessoas que são crentes, não tem como concordar com o que a pessoa falou. Eu sou obrigado a dizer para ela, não, está errado, lá na nossa igreja não tem isso não. Lá na nossa igreja não tem isso não. Ah, não tem? Ah, já começou a mudar o negócio, entendeu? Ah, já começou a mudar, falei, acho que não vai vir mais. Mas não tem como eu não dizer para ela que na nossa igreja não tem, sabe por quê? Pastor, mas não seria melhor o senhor deixa ela vir depois com o tempo? Irmão, começa a vir, aí demora para mudar, vai me contaminando o povo que está aqui. Não, tem que tomar cuidado. Agora, se é uma pessoa do mundo, aí sim, aí você tem que ir devagar. Porque até mesmo porque a pessoa que não é crente e que vem para a igreja, e ela vai aprendendo aos poucos, ela não contamina a sua igreja. Uma pessoa que não é crente, ela vem, ela tem umas ideias meio erradas e tal, você vai falando aos poucos, você não fala tudo num dia só, para não espantar. Ela não contamina a sua igreja, mas uma pessoa que é de outro mundo, cheia de religião, cheia de regras, cheia de coisa lá, se você não fala para não, na nossa igreja não tem isso, ela vem e contamina os outros. Você é obrigado a falar. Por que muitas igrejas, às vezes, começa bem e depois se perde tudo? Por quê? Começa a vir gente de outras igrejas e vai dando mole, a pessoa não tem firmeza, vai dando mole, aí a igreja dele começa a ser igual às outras, porque começa a vir gente de outras igrejas. A igreja que eu fiz parte durante muitos anos, eu percebi que o problema dela foi esse. A igreja pregava, a palavra era maravilhosa, a igreja era um espetáculo, eu era apaixonado. Em primeiro lugar por Deus, segundo pelaquela igreja, por aqueles pastores. Mas começou a vir gente de muitas outras igrejas inteiras, se afiliando, entendeu? Aí o que é que aconteceu? Essas igrejas que veio, que se afiliou, veio uma igreja que se afiliou, que era quase do tamanho da igreja nossa, uma igreja quase tamanho não, mas era mais ou menos quase a metade do tamanho da nossa, e veio e se afiliou, cara, tinha muitos outros costumes, quem consegue segurar?
um bando tão grande assim de gente. Assim. E ele tinha que dar uma cedida, né, para poder ficar, senão não ficaria. Então, cuidado. Irmãos, vamos ficar de pé.